Olá, graça e paz para você. Aqui é o pastor Vicente e tem uma mensagem de Deus para a sua vida. Aqui no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo de 1 a 3, diz o seguinte: E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor, que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer, o seu nome é Senhor. Versículo 3: Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Olha só, veio a palavra do Senhor a Jeremias. Quando a palavra do Senhor vai para uma determinada pessoa, primeiro Deus já sabe quem é, Deus já conhece a pessoa, e essa pessoa certamente é um profeta, é um servo fiel dele, não é? Veja bem, Jeremias, quem era Jeremias? Jeremias era um profeta de Deus, ele era também sacerdote, não é? Está logo no capítulo 1, versículo 1 em diante, quando fala sobre Jeremias, sobre o chamado dele, não é? Então Jeremias era profeta de Deus, e profeta tem que ter coragem. Profeta tem que ter coragem para falar as coisas, falar as verdades de Deus, falar aquilo que Deus mandou falar. Tem muita gente por aí falando que assim diz o Senhor, na verdade Deus não falou nada. Deus está calado. E tem muita gente se autodenominando profeta. Aqui a palavra diz: e veio a palavra do Senhor a Jeremias. Ou seja, toda palavra que um profeta de Deus, seja no passado ou no tempo presente, no nosso tempo hoje, se um profeta falou da parte de Deus, essa palavra tem que cumprir. Porque está na Bíblia, está na palavra de Deus. Veja só, aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 15, que diz: O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos como eu, a ele ouvireis, conforme tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: Não ouvireis mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais vereis este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: Bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhes suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei. Porém o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenho mandado falar, ou que falar em meu nome, ou que falar em nome de outros deuses, tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração: Como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, nem acontecer assim, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Com soberba o tal profeta falou: Não tenhas temor dele. Olha só o que a palavra diz. Então todo profeta, quando ele profetiza, quando ele fala em nome do Senhor, tem que ter respaldo bíblico, tem que ter cumprimento da profecia. As coisas têm que acontecer conforme foi falado, quando é da parte do Senhor. E quando nós voltamos lá para o profeta Jeremias, logo aqui no capítulo 33, no versículo 1, e veio a palavra do Senhor a Jeremias. Primeiramente eu quero dizer para você que quem recebe a palavra de Deus sabe que recebeu de Deus. Sabe quando é Deus que está falando. A palavra do Senhor veio a Jeremias segunda vez. A primeira vez foi quando Deus mandou Jeremias falar para o rei Zedequias,
a respeito da queda de Jerusalém. Jeremias estava preso, como foi lido no texto. E a palavra do Senhor foi lá na prisão falar com Jeremias a segunda vez. Deus entrou na cadeia, na prisão, para falar com o profeta Jeremias. A segunda vez. A primeira vez está aqui no capítulo 32 de Jeremias, que diz assim, palavra que veio a Jeremias, capítulo 32, versículo 1. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá. Este ano foi o ano 18º de Nabucodonosor. Versículo 2. Cercava, porém, então o exército do rei da Babilônia a Jerusalém. E Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda, estava preso, que estava na casa do rei de Judá. Porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, ou seja, encarcerado Jeremias, né? Dizendo, por que profetizas tu, dizendo, assim diz o Senhor, eis que entrego esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a dominará. E Zedequias, rei de Judá, não escapará da mão dos caldeus, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e com ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os olhos dele. E ele levará Zedequias para a Babilônia, e ali estará, até que eu visite, diz o Senhor. E ainda que pelejais contra os caldeus, não prevalecereis. O que está acontecendo aqui nesse texto? Olha só, Deus mandou Jeremias anunciar a palavra de destruição da cidade de Jerusalém. Mas tudo tem um porquê. Deus não faz nada sem avisar os seus servos, Deus não faz nada aleatório. Deus tem um motivo pela qual faz as coisas que faz. O rei Zedequias aqui estava contra a palavra de Deus. Ele estava em pecado. Ele, como rei, colocou toda a nação contra os mandamentos de Deus. Eles estavam adorando outros deuses, estavam queimando incenso a Baal no andar de cima da casa, nós vamos ver isso mais para frente. Eles faziam todo tipo de injustiça com o pobre, uns com os outros. Havia uma, como é que eu posso dizer? Havia uma grande abominação na cidade de Jerusalém. E o rei Zedequias estava liderando essa abominação. Com certeza isso não ia dar muito certo lá no final das contas, não é? Então nós podemos ver aqui que mesmo que o rei Zedequias pegasse todo o seu exército e guerreasse contra o rei Nabucodonosor, ele não ia prevalecer, ele não ia ganhar, não ia ter vitória, que já estava determinado por Deus. Que toda pessoa que está contra os mandamentos de Deus, Deus, além de não ver com bons olhos, entrega essa pessoa na mão do inimigo. Meu amigo, minha amiga, se você está passando alguma tribulação, se você está sendo afrontado por alguma pessoa, se nada está dando certo para você, saiba que você precisa rever a sua vida. Você precisa rever onde você está pisando, o que você está falando, o que você está fazendo, para que isso não se volte contra você, porque a palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre todos aqueles que temem o nome do Senhor, para proteger, para dar proteção, para dar livramento. Mas quando os olhos do Senhor estão sobre os ímpios, sobre as pessoas que não temem a Deus, você pode ter certeza que é para arrebentar com aquela pessoa ímpia, aquela pessoa maligna, aquela pessoa abominável aos olhos de Deus. Quando Deus olha para pessoas assim, pode saber que é para arrebentar aquela pessoa. E está na Bíblia, está na palavra de Deus. Eu quero pegar aqui no livro de Jeremias, capítulo 32, a partir do versículo 28 até o versículo 36, que diz assim: portanto, assim diz o Senhor. E esse texto aqui vai confirmar o que eu acabei de falar para você agora. Versículo 28. Assim diz o Senhor: eis que eu entrego esta cidade nas mãos dos caldeus e nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele tomá-la-á. Porque os filhos e os caldeus que pelejam contra essa cidade entrarão nela,
porão fogo a esta cidade e queimarão as casas, sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal, e ofereceram libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel, os filhos de Judá, não fizeram senão o mal aos meus olhos, desde a sua mocidade. Porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar minha ira com as obras de suas mãos, diz o Senhor. Porque para minha ira e para meu furor me tem sido esta cidade, desde o dia em que a edificaram até o dia de hoje, para que a tirasse da minha presença. Versículo 32 agora. Por todas as maldades dos filhos de Israel e dos filhos de Judá, que fizeram para me provocarem a ira, eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e viraram para mim as costas e não o rosto. Ainda que os ensinava madrugando e ensinando-os, eles não deram ouvidos para receberem o ensino. Versículo 34. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para profanarem. E edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Enom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem subiu ao meu coração que fizessem tal abominação, para fazerem pecar a Judá. Versículo 36. Por isso agora, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dessa cidade, da qual vós dizeis, já está dada nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Meu querido, minha querida, meu irmão e minha irmã, a palavra que o texto mostra claramente que Deus entrega o ímpio nas mãos dos outros ímpios, não é? Deus, na verdade, Deus mostra claramente que Deus entrega o pecador nas mãos do inimigo. Toda pessoa que está em pecado, toda pessoa que está, como se diz, abominável aos olhos do Senhor, essa pessoa não tem proteção nenhuma. Essa pessoa não tem respaldo bíblico nenhum, não tem referência nenhuma de fé, não tem referência nenhuma de comportamento. Seus atos são abomináveis, a sua vida é abominável, e quando Deus olha para a gente assim, é para entregar na mão do inimigo. Por quê? Porque a pessoa não quer saber de Deus. É simples assim. Ou nós temos Deus na nossa vida, ou a pessoa tem o diabo na vida dela. Eu prefiro Deus, escolhi Jesus para reger a minha vida, para dirigir a minha vida, para conduzir a minha vida. E se você ainda não fez essa escolha, ou se você está em cima do muro, meu amigo, volte-se para Deus imediatamente, porque o mundo está acabando, o tempo está finalizando, a ira de Deus está chegando para derrotar todos os ímpios. A palavra diz que o tempo está no fim, o fim está próximo. Há um outro texto aqui no livro de 1 Coríntios, vamos ver lá, 1 Coríntios capítulo 5, versículo de 1 a 5. Olha só o que diz aqui no livro de 1 Coríntios capítulo 5, versículo de 1 a 5, diz assim: geralmente se ouve que há entre vocês fornicação de tal modo que nem ainda entre os pagãos praticam, como é haver que quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, né? E nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação, tal infâmia. Aqui no versículo 3, eu na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente que o que cometeu tal ato, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este homem entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Olha só como é interessante e como é tão sério esse texto
1 Coríntios. Deus usou o apóstolo Paulo para restaurar a igreja, para fazer a igreja crescer, a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era cheia de idolatria, ou seja, a cidade, né, de Corinto era uma cidade cheia de idolatria, muitos deuses, etc. E ali na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo suou a camisa, fez de tudo o que pôde fazer para deixar a igreja intacta, livre, isenta, limpa de todo o pecado. Mas até nos dias de hoje, né, nos nossos dias, a gente depara com situações como esta aqui. Pastores em adultério, obreiros em fornicação, casais de namorado cristãos dentro da igreja cometendo pecado, não é? Pecado oculto, pecado escondido. Ministros de louvor em pecado, fazendo sexo antes e fora do casamento. Nós vemos de tudo e quanto é tipo de abominação hoje nas igrejas de Deus. Misericórdia, Senhor. Nós precisamos ser restaurados. A nossa vida precisa estar fidedigna diante de Deus. É lógico que a gente não está falando aqui de coisas simples, né? A gente está falando de pecados graves que pode destruir uma igreja inteira. Olha só a situação aqui desse moço. Lá na igreja de Corinto, estava lá tranquilo, né? Todo mundo se orgulhando uns dos outros. Oh, você viu o irmão, você viu a irmã, né? Que bênção e tal, etc. E o camarada estava lá em pecado. Estava lá pegando a mulher do pai dele, segundo o texto bíblico aqui. O que o apóstolo Paulo fez? Falou assim, olha, pega esse homem e lança ele nas mãos de Satanás. Olha só que coisa grave. Deus sabe o que faz. O apóstolo Paulo sabia o que estava fazendo, porque Deus estava na vida do apóstolo Paulo. E se você deparar com uma situação dessa no dia de hoje, saiba que você tem que falar, você tem que denunciar, você precisa falar a respeito de tal situação, para que a igreja não se perca, para que o rumo em Deus continue sendo assim. Por quê? Porque uma massa, não é? Como diz o texto aqui, no livro de Coríntios, não é boa jactância, né? A vossa jactância, aqui no versículo 6. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Ou seja, uma pessoa pode desgraçar uma igreja inteira se aquele pecado for denunciado e todo mundo vir a saber, né? Todo mundo tomar conhecimento. Muita gente sai da igreja, muitas pessoas vão para outras igrejas ou param de frequentar a igreja alguma por causa de um escândalo desse. Isso é um escândalo. Isso não pode acontecer na igreja de Deus de forma alguma. E eu, você, nós precisamos estar com a nossa vida em Cristo, porque foi para isso que nós somos salvos. O nosso chamado é para a santidade. O nosso chamado é para a obediência a Deus. Essa é a vontade de Deus. A nossa obediência à sua palavra. Quando nós vemos aqui no livro de Jeremias, no capítulo 32, olha só, que a partir do versículo 30, nós vemos aqui o seguinte, Jeremias, capítulo 32, versículo 5. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão o mal aos meus olhos desde a sua mocidade. Isso significa que por muitos e muitos anos a nação de Judá e Israel estava abomináveis aos olhos de Deus, por muitos anos, desde a mocidade. Tem pessoas que entra ano, sai ano, não muda de vida. Eu estou falando de crente de igreja. Não muda de vida, não muda de opinião. Ah, nasci assim, vou morrer assim. Ah, Deus já me converteu, tá bom assim. Pessoas que não mudam.
pessoas que têm um coração de ferro, têm uma boca de pedra, pessoas que têm uma mente cauterizada, vamos dizer assim. Eles não mudam de ideia. E a palavra conversão é mudança de mente. Converter é mudar a mente, é mudar a direção, é mudar os pensamentos, para que os pensamentos se tornem pensamentos bons aos olhos de Deus. Tem pessoas que desde a mocidade, que vêm servindo a Deus de uma maneira totalmente errada. Meu amigo, minha amiga, você precisa rever a sua vida. Será que você está andando certo no caminho do Senhor? Será que você não tem... Deus entra até no secreto da sua vida. Deus entra nos bastidores da sua vida. Deus sabe de tudo. Não adianta você querer esconder da sua igreja, do seu pastor, da sua vizinhança. Não adianta. Às vezes a pessoa sai do bairro dela e vai pecar lá no bairro do fulano de tal, porque acha que está escondido. Mas não está. Deus está lá, está vendo também o que você está fazendo. Para com isso. Para de pecar. Porque chega uma hora que o balde entorna. Chega uma hora que entorna o caldo. Tudo vai para água abaixo. Chega uma hora que Deus perde a estribeira, perde a paciência. E aí você já era, meu amigo. Volte para os caminhos do Senhor. Não seja como essa nação de Judá, em abominação diante de Deus desde a sua mocidade. Porque quando Deus vai fazer alguma coisa, Deus avisa, como usou Jeremias para avisar o rei Zedequias sobre a destruição da cidade por causa do pecado do povo. É interessante observar que no livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 11 e 12, diz assim: E o Senhor diz a Samuel: Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nesta ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família do começo ao fim. Ele era sacerdote. E os seus filhos, Ofni e Finéias, estavam desrespeitando as mulheres, estavam fazendo todo tipo de coisa errada que você pode imaginar dentro da nação, dentro da cidade. E o que é pior, o seu pai Eli, o sacerdote, o líder religioso, espiritual, sabia dos delitos dos seus filhos, mas não os corrigiu. Então Deus mandou uma profecia e usou o profeta Samuel para falar isso. E nós vemos também no livro de Êxodo, no capítulo 3, versículo de 7 ao versículo 10. E disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Vai, pois, agora, eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Deus avisa. Deus avisa quando ele vai fazer alguma coisa. Deus sabe a hora certa de fazer as coisas. Não pense você que porque você está passando aflição, está passando por uma tribulação, uma provação muito grande, Deus esqueceu de você. Não, Deus não esqueceu de você, não. Deus não se esquece de ninguém. Deus não se esqueceu de você. É porque o tempo ainda não chegou, mas ele vai chegar. E Deus vai te dar vitória, vai te dar livramento, porque Deus está com seus olhos atentos àqueles que temem o seu santo nome. Deus vai te dar vitória. Fica firme com Deus, fica firme na palavra, porque o seu livramento está chegando e Deus vai te dar a vitória. Aqui Deus mandou Moisés para ir ao Faraó e libertar o seu povo. Deus já estava avisando sobre a libertação do povo no Egito. Deus mandou Moisés, o profeta Moisés, para se certificar de que o povo de Israel seria libertado. E Deus usou tremendo poder ali, aleluias. Nós vamos ver isso mais para frente. Glória a Deus.
Voltando aqui para o livro de Jeremias, no capítulo 32, versículo de 1 a 5, nós vemos que Deus entrega a cidade de Jerusalém nas mãos do inimigo. Então só resta clamar. Assim diz o Senhor, clama a mim. Jeremias 33, versículo de 1 a 3. Clama a mim. O povo de Israel clamou em muitas ocasiões. Em Êxodo capítulo 3, versículo 9, diz assim: agora, pois, o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. O povo estava clamando, o povo estava sentindo, né, a carga muito pesada. Então eles começaram a clamar o Senhor, e Deus falou: clame a mim, clama a mim. Deus está pedindo você para clamar. Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer ouvir o seu clamor, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. Deus está esperando você clamar. Ele quer te libertar, mas você tem que clamar. É lógico que Deus sabe. Deus sabe da sua necessidade, do seu suplício. Deus sabe sobre a sua vida. Mas um Deus quer ser elogiado. Deus quer ser adorado. Deus quer ser colocado em primeiro lugar na sua vida. É por isso que Ele manda clamar. Porque Ele quer ser o primeiro na sua vida, no seu coração. Não é? Como diz lá o Evangelho de Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 30 até o 33, que fala lá: amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Vou ficar por aqui. Então o que acontece? Conforme nós vimos lá em Jeremias, Deus quer ser colocado em primeiro lugar na sua vida. Ele diz: clama a mim. Um outro texto aqui no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 10, diz assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios e marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor. A necessidade que você está passando, você tem clamado a Deus? Você tem buscado a Deus em primeiro lugar na sua vida? Nas suas transações comerciais, no seu trabalho, né? No seu emprego, com a sua vizinhança, com seus amigos de escola, com seus amigos aí da sua cidade. Você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida diante dessas pessoas? Isso aqui é importante, porque se você fizer assim, Deus vai estar olhando com você com o maior carinho e vai tomar todo o cuidado para te dar proteção, livramento, não é? Te dar tudo que você precisa. Mas você precisa colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Isso é o que conta. O resto é resto. Deus em primeiro lugar na vida. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Isso é o que a Bíblia fala. Se nós amamos a Deus pelas metades, então Deus não se agrada de nós. Deus quer ser o primeiro. Deus quer ser o primeiro na nossa vida. Então, se você clamar a Deus, clamar ao Senhor, Deus vai ouvir a sua oração. Mas veja bem, é importante você saber que quando você clamar a Deus, clame com sinceridade. Não faça as coisas pela metade, não. Clame com sinceridade. Abra o seu coração para Deus. Abra o seu coração para Deus. Deixa Deus entrar, fazer morada, fazer aquela mudança, né, radical que precisa fazer na nossa vida, para que você seja uma nova pessoa, né, para que você seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Olha que você já seja crente, né? Olha que você já seja cristã. Deixa mesmo assim, deixa Deus fazer a obra na sua vida.
que nós precisamos crescer na nossa salvação e crescer também na nossa santificação. A palavra diz em Oséias, não é? Que o povo se perde por falta de conhecimento. Quando nós buscamos conhecimento na palavra de Deus, e quando nós temos esse entendimento e deixamos Deus agir na nossa vida, meu amigo, você vai longe, nós vamos longe. A gente atravessa continentes pela fé, a gente atravessa países pela fé, através do clamor. Quando a gente clama, Deus ouve lá do alto dos céus, e os céus se abrem. Deus faz descer os céus e move a terra por nossa causa. Que Deus nos ama. E Ele nunca nos abandona. Aleluias. Assim diz o Senhor, lá em Jeremias 33, versículo 3. Assim diz o Senhor, clama a mim e responder-te-ei. Deus responde ao clamor do seu povo. Em Êxodo capítulo 3, versículo 10, nós lemos o seguinte. Nós vemos aqui no versículo 10. Vai, pois, agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Essa aqui é a resposta de Deus. Clama a mim e responder-te-ei, diz a palavra. Essa aqui é uma resposta direta de Deus para o seu povo. Deus enviou Moisés, é a resposta. Deus vai enviar alguém na sua vida para te dar a resposta que você precisa. Se você clamar, Deus vai responder. E Deus pode responder com qualquer pessoa que teme o nome dele. Ou até mesmo uma pessoa que você não conhece e você não sabe nem se é cristã ou se não é. Deus pode responder por meio de qualquer situação, não é? Deus, nesse caso aqui do livro de Êxodo, Deus respondeu através de Moisés. Deus mandou Moisés ir até Faraó para libertar o povo. Num outro capítulo aqui, mesmo livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 15, diz assim: disse então o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diga aos israelitas que marchem. O povo estava à beira do Mar Vermelho. Quando o povo olhou para trás e viu o Faraó com todos os seus exércitos, né? Com todos os seus cavaleiros, não é? Aqueles homens armados até os dentes, marchando, né, contra eles. O povo de Israel olhou para trás e falou, meu Deus, agora acabou. Todo mundo está morto agora. Estamos mortos. Aí, olha só o que diz o... Aleluia, glória a Deus. Olha o que diz o texto aqui em Êxodo, capítulo 14, versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo, não temas. Meu querido, minha querida, não tenha medo. Você está com Deus. Você é servo do Altíssimo. O Criador do céu e da terra criou você. Ele não vai te abandonar na hora do aperto, na hora do sacrifício. Ele não vai te abandonar. Pode acreditar, Deus está com você. O texto diz, não temais, estai quietos e veja o grande livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Olha a resposta de Deus. Esta é a resposta de Deus para todo aquele que teme o nome do Senhor. E se você ainda não teme o nome do Senhor, está ouvindo essa mensagem, saiba que Deus está de olho em você. Deus está de olho em você para te chamar para o rebanho, te chamar para a obra, te chamar para o trabalho. Você vai trabalhar para o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Soberano, o Arquiteto dos céus e da terra. O meu Deus, aleluias, o meu Deus pode ser também o seu Deus. Se você ainda não crê em Jesus, eu digo a você que reveja seus pensamentos. Busque a Deus. Aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador.
E você vai ver como é tremendo, como é maravilhoso servir esse Deus Todo-Poderoso. O meu Deus supre as minhas necessidades e vai suprir as suas também, em nome de Jesus. Aleluias. No livro de Atos, capítulo 16, versículo 25 e 26, nós lemos o seguinte: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, ou seja, clamando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados e imediatamente todas as portas da prisão se abriram e as correntes de todos se soltaram. Aleluia! Glória a Deus! Meu querido, Paulo e Silas foram presos. Eles foram presos por quê? Porque expulsaram um demônio de uma moça. Só por isso. Expulsaram um demônio de adivinhação de uma moça. E os donos daquela moça, né? Porque naquele tempo havia escravos e tal. E aquela moça dava muito dinheiro para os seus donos, não é? Através da adivinhação. Isso era um demônio. O apóstolo Paulo foi lá e expulsou o demônio dela, porque já estava incomodando ele já demais da conta. Todos os dias a mulher falava a mesma coisa. Paulo foi lá e expulsou o demônio. Aí os homens daquela cidade pegaram Paulo e Silas, levaram aos magistrados e foram presos. E era meia-noite, aleluia. Meia-noite, Paulo e Silas estavam clamando ao Senhor. Estavam clamando e cantando hinos a Deus. Imagina, e os outros presos, todo mundo estava ouvindo. Todo mundo estava sendo evangelizado através do clamor e dos cânticos, dos louvores a Deus, através de Paulo e Silas. E de repente, meu amigo, Deus faz um negócio de repente. Aleluia. Quando você não está esperando, Deus faz a obra. Quando você não está esperando, Deus faz a bênção acontecer na sua vida. De repente, houve um terremoto. Deus vai provocar um terremoto, um rebuliço na sua vida para te dar o de melhor. Deus vai te dar o que é mais tremendo nessa terra. Creia nisso. Houve um terremoto. Esse terremoto a gente também pode provocar ele. Se a gente estiver clamando com intensidade, cantando hinos a Deus, adorando a Deus, meu amigo, uma hora vai haver um terremoto. A comunidade cristã lá em Atos capítulo 2, os discípulos, os apóstolos, né? Todo mundo orando ali, cerca de 120 pessoas, todo mundo orando, clamando a Deus. E o que aconteceu? Aconteceu um terremoto espiritual. Um terremoto espiritual. Aleluias! O poder do Espírito Santo desceu daquele lugar e invadiu todos os corpos, invadiu todas as pessoas ali, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Oh, glória a Deus, aleluia. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a profetizar em várias línguas. Que maravilha. Glória a Deus, aleluias. Oh, glórias. Eu fico maravilhado de ver a palavra de Deus, essas bênçãos acontecendo. Hoje em dia também acontece isso, queridos. O Espírito Santo está sendo derramado sobre corações, sobre mentes, aleluias. O Espírito, recebendo o Espírito Santo. Oh, glória a Deus, aleluias. Assim diz o Senhor: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus anunciou coisas grandes a Noé. Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 6, Gênesis capítulo 6, versículo de 13 a 17, diz assim: Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra, eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir toda a criatura debaixo do céu, que tem fôlego de vida. Tudo que é na terra perecerá. Deus anunciou coisas grandes a Noé. Imagina você, Deus anunciar um dilúvio, uma coisa que ninguém nunca imaginou. Deus estava anunciando esse poder
esse grande feito para o seu servo, Noé. Noé era um homem justo, temente a Deus, um homem reto. E todas as pessoas que têm essa qualidade de vida são orientadas por Deus a fazer coisas que os outros não sabem, que os outros não conhecem. Como diz o profeta Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Se você está clamando, Deus vai responder. E Deus vai te anunciar coisas grandes e firmes que você nunca imaginou na sua vida. Deus vai passar para você, que você é fiel a Ele. Amém? Deus anunciou coisas grandes também a Jeremias, não é? Ali no livro de Jeremias, no capítulo 33, do versículo de 6 a 9, diz assim: todavia trarei restauração e cura para ela que é a cidade de Jerusalém. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Israel e os reconstruirei, como antigamente. Eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor e de glória diante de todas as nações da terra, que ouvirem acerca de todos os benefícios que faço por ela, diante da paz e da prosperidade que eu lhe concedo. Essa coisa grande aqui que Deus anunciou a Jeremias já era a reconstrução da cidade novamente. Depois do cativeiro de 70 anos, essa profecia aqui fala a respeito disso. Deus haveria de reconstruir a cidade como antigamente. Ou seja, ia poder comprar, ia poder vender, ia poder fazer seu comércio, cada um ia poder viver a sua vida diante de Deus com toda sorte de bênção. Mas isso aqui é uma coisa grande que Deus anunciou para o profeta Jeremias bem depois do cativeiro. Então, meus queridos, Deus restaura pessoas, cidades, nações, tão somente se ouvirdes a voz do Senhor Deus e obedecê-lo. Se você gosta desse conteúdo, inscreva-se no canal, ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo. Eu vou estar postando um vídeo por semana e quando as coisas estiverem mais folgadas, vou estar postando 2 vídeos por semana. Que Deus possa abençoar a sua vida, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém.